Olá, estou aqui no meu ambiente de todos os dias, aqui na sala da minha casa. Estou aqui para conversar com você. Eu quero conversar com você justamente sobre o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 ao 17. João, capítulo 15, versículo 9 ao 17. O texto bíblico diz o seguinte: palavras de Jesus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Bem, eu tenho quase certeza que você conhece aquelas brincadeiras, né? Par ou ímpar? Aí alguém fala par, o outro fala ímpar. Depois de terem feito essa disputa de par ou ímpar, o vencedor começa a escolher os seus amigos dentro da competição a qual estarão dando início. Aí sempre aquele que ganha no par ou ímpar, ele já, como se diz, é beneficiado, né? E o benefício? Ele pode começar a escolher e ele escolhe geralmente o melhor para fazer parte da sua equipe, para justamente vencer a outra equipe. E quando se escolhe, quando se faz essa divisão por equipes, é natural que ocorra então a famosa rivalidade. Há os que dizem que vale tudo para conseguir a vitória. E nesse vale tudo, escolher os melhores. Algumas outras vezes acontece, infelizmente, a trapaça e por aí vai. Vale tudo dentro de uma competição. E dentro dessa competição, a gente precisa fazer ou usar todas as nossas forças para sermos vencedores. Jesus, lá no jardim do Getsêmani, ele está se despedindo dos seus discípulos. O capítulo 15 do Evangelho de João, ele justamente mostra as palavras de Jesus, que começa falando lá sobre a videira e os ramos. E ele então, nesse texto muito bonito, onde ele diz que é a videira e nós somos os ramos, Jesus faz esse discurso no jardim do Getsêmani. Ou seja, jardim do Getsêmani, naquela quinta-feira, a poucas horas então de iniciar toda a sua paixão e morte, todo o sofrimento em meu lugar, em teu lugar. E ali então Jesus, diante do sofrimento, diante da sua morte, claro, ele sabia também a ressurreição, ele então sabe da sua vitória. E por saber da sua vitória, Jesus Cristo, ele então quer que os seus discípulos lembrem-se constantemente disso. O sofrimento, a morte de Jesus, isso era motivo de ódio, rancor. A morte, o sofrimento de Jesus poderia causar uma série de contratempos ou mesmo uma série de protestos
diante do seu sofrimento e da sua morte. Isso poderia levar as pessoas ao ódio, poderia levar as pessoas a perseguir aqueles que fizeram algo de ruim contra Jesus. Mas diante disso, Jesus, ele diz lá no versículo 17: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Na prática esportiva, o que muito contribui para a vitória de uma equipe é justamente o elemento psicológico. Eu sempre tenho dito isso para as pessoas. Olha, quando a gente vai numa prática esportiva, principalmente o futebol, o que determina muito a nossa vitória é o fator psicológico, é o estar bem psicologicamente. Até por causa disso que, dependendo do adversário, ele começa a te irritar, a te incomodar. Para quê? Para que você perca a calma. E para que você justamente, ao invés de jogar o futebol, você lhe dê um pontapé e assim acabe sendo expulso, para facilitar a vitória da outra equipe. Então o fator psicológico ele pesa muito. Jesus ele lembra para os seus discípulos o seguinte: eu vos escolhi. Versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e que este fruto permaneça. Todos nós, cristãos, cristãs, fazemos parte de uma equipe. Nós não tínhamos condição nenhuma de fazer parte dessa equipe. Mas Deus em Jesus nos escolheu, nos colocou e nos coloca nesta equipe. E a escolha de Deus foi uma escolha justamente por amor e por misericórdia. Não porque somos bons, ao contrário do par ímpar, né? Quem vence o par ímpar escolhe os melhores. Jesus escolheu a todos nós. Não porque somos melhores, nos escolheu. Por amor e por graça. E se nós fazemos parte de uma equipe, da equipe divina, bem, a palavra de Deus ela nos ensina que o nosso adversário é justamente o diabo. Tanto que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz que esse nosso adversário, ele é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E este adversário, ele tem como aliado dele o mundo e a nossa própria carne. Bem, se formos olhar assim, então parece que a competição ela é desigual. Bem, Jesus ele disse: eu vos escolhi. E eu vos escolhi, diz ele no versículo 16, com um objetivo. Qual objetivo? Que cada um de nós produza fruto. E é justamente esse fruto que o nosso adversário, o diabo, não quer que nenhum de nós produza. E é justamente por isso que nessa competição ele lança discórdia, briga, rixas, guerras, para abalar a equipe divina, para abalar nós que estamos na equipe divina, para nos fazer perder a competição na qual nós estamos inseridos. Nós estamos na equipe divina e fomos escolhidos por causa da graça e do amor de Deus em Jesus. E por estarmos nessa equipe divina, Jesus, ali no jardim do Getsêmani, a poucas horas de carregar a cruz, a poucas horas de sofrer sofrimentos terríveis, tais como apanhar, tais como ser caluniado, tais como ter o seu corpo completamente ferido. Esse Jesus, diante de uma situação de ódio das pessoas, ele então está falando para os seus discípulos: olha, vocês também vão ser odiados, vocês também vão ser perseguidos,
Mas não se esqueça, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Com essa ordem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele então nos dá, Ele está falando para que a sua igreja atue de dentro para fora. Nós fomos escolhidos, mas Deus em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Ele quer escolher outros. Sim, eu sou escolhido. Eu já estou na equipe divina. Mas Ele quer, pelo poder do Espírito Santo, escolher outros para que outros também façam parte dessa equipe na qual eu já estou. Mas eu sei que esses a quem Deus também quer escolher, a quem Deus também quer que faça parte da equipe divina, são justamente aqueles que agora me perseguem, aqueles que agora me odeiam, aqueles que agora me caluniam, justamente esses. Por isso a ordem de Jesus: amem uns aos outros. Esta expressão, uns aos outros, é uma expressão que no Novo Testamento aparece cerca de 29 vezes. Uns aos outros. Bem, uma equipe, ela precisa de uns dos outros. Querido irmão, querida irmã, não é possível ser uma igreja sem uns com os outros. Nós precisamos de uns dos outros. E a verdade é que ao ser escolhido para fazer parte da equipe divina, ao ser enxertado na videira que é Jesus Cristo, fazendo parte de uma equipe divina, eu preciso entender que essa equipe divina, ela é composta por pessoas reais, em relacionamentos reais, o tempo todo. Nós, de maneira nenhuma, não podemos apenas pensar que, bem, eu fui escolhido. Eu preciso ver que outros também são escolhidos. Outros também precisam ser escolhidos. Nós somos uma equipe de escolhidos e justamente dessa maneira, numa equipe de escolhidos, nós somos chamados a amar uns aos outros, não só os da nossa equipe, mas principalmente os da outra equipe, para que eles também façam parte da equipe na qual nós estamos. De maneira especial, nós amamos aqueles que ainda não estão atuando na equipe divina. Nós amamos aqueles que atuam na equipe adversária, porque eles só fazem parte da equipe adversária porque ainda não conhecem, ainda não sabem o que é fazer parte da equipe divina. É algo maravilhoso, é algo extraordinário. Porque muitas vezes quando nós da equipe divina não amamos, até por sermos egoístas, por sermos individualistas, bem, neste momento, o nosso bom pastor, Jesus, a videira, Jesus, ele nos perdoa, ele continua nos amando. E mais uma vez nos envia para amar uns aos outros. Dentro desta equipe divina, a nossa vitória é produzir frutos que nossos adversários colham esses frutos, para que eles sejam escolhidos e também passem a fazer parte da equipe divina. Diante do ódio, sim, diante do ódio, da perseguição, tudo isso que o adversário coloca sobre nós, para que nós percamos a luta. Diante de tudo isso, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele diz que uma coisa é necessária. E ele fala para nos amar uns aos outros. Amar
uns aos outros. A maldade das pessoas, isso não deve de maneira nenhuma nos desviar do nosso foco. De maneira nenhuma o ódio das pessoas deve nos levar a fazer coisas más e ruins que prejudiquem as outras pessoas. Muito pelo contrário. Diante do ódio, diante da perseguição, Jesus nos dá uma ordem: que vos ameis uns aos outros. O amor precisa continuar sendo praticado. Sim, o amor precisa continuar sendo praticado, justamente para louvor e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos colocou nessa equipe, na equipe divina. Antes de terminar, eu quero ressaltar o que Jesus, o nosso Senhor, diz. E ele nos chama aqui neste texto, João 15, versículo 9 a 17. Ele nos chama de amigos. Sim, nós somos amigos dele. Amigos, e como amigos dele, nós agimos como este nosso amigo Jesus, amando uns aos outros. E ao nos chamar de amigos, Jesus, ele quer dizer que nós não amamos por mera obrigação. Nós não amamos também para obter vantagens pessoais, nada disso. Como amigos que somos de Jesus, nós amamos porque nós recebemos os seus benefícios, sem merecimento nenhum da nossa parte. E o nosso maior benefício é estar na videira. O nosso maior benefício é ser ramo na videira. O nosso maior benefício é ter sido escolhido e estar atuando na equipe divina. Portanto, a ordem de Jesus permanece para todos nós: que vos ameis uns aos outros. Deus nos abençoe. Deus nos guarde neste amor e que diante do ódio e da perseguição possamos nós amar uns aos outros. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, graças nós te damos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Graças nós te damos por ter nos colocado dentro da tua equipe divina. Obrigado, bondoso e amado Pai, por teres nos escolhido em teu Filho Jesus. E obrigado por nos colocar também nesta tarefa, na tarefa de poder fazer com que tantos outros também sejam escolhidos por ti. Obrigado pela missão que tu nos coloca, a missão de nos amar uns aos outros. Que pelo poder do Espírito Santo nós possamos continuar amando em meio ao mundo que tanto odeia. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Lembre-se que vos ameis uns aos outros.